Salve meus queridos telenautas, Heitor Teixeira, seu tracker de prontidão, trazendo a tradicional análise destrinchada e totalmente comentada do 7º episódio da 2ª temporada de Star Trek Picard, com o episódio Monsters, onde nós vamos falar sobre os monstrinhos da mente. Eu vou começar sem estragar nenhuma surpresa e antes de me aprofundar, fiquem tranquilos que eu aviso. Mas antes disso, eu vou deixar esse aviso para lembrar vocês, se por acaso alguém quiser ter algum comentário, observação ou pergunta sendo respondida ou aparecendo aqui nos vídeos, por favor coloquem a palavra responda antes de deixar a sua participação lá no campo dos comentários. Isso significa que vocês não só querem como permitem que eu use os comentários de vocês para aparecerem aqui nos vídeos, assim o que for incluído em um vídeo pode aparecer no próximo. Quer participar? Aguardo vocês. Quanto a esse episódio, vou dizer que foi uma tremenda quebra de paradigma a forma como a narrativa foi conduzida e o modo como algumas questões só foram sendo respondidas com o avanço da história. O bom Star Trek sempre foi uma coisa muito mais pessoal e intimista do que algo super épico, grandioso e cheio de ação, correria e explosões. Tinha disso de vez em quando? Tinha, mas esse nunca foi o foco. Bons diálogos e material para discussão são essencialmente o que fez eu me apaixonar pela franquia em primeiro lugar, lá atrás, quando eu era apenas um jovem mancebo em busca dos prazeres do sci-fi. É evidente que em uma temporada com tantos elementos, não dá para dar atenção a todos em todos os episódios e é natural que nós fôssemos ver alguma rotatividade. Eu fiquei bastante satisfeito com os acertos da trama, mas um pouco frustrado com algumas coisas que foram deixadas de lado. Afinal, houveram alguns diálogos que aconteceram sem acontecer, ou seja, coisas que foram ditas pelos personagens durante os comerciais. Isso eu achei triste, sem falar na falsa promessa de aprofundamento de uma determinada área obscura da relação entre certos personagens que também acabou não dando em lugar nenhum. Eu até entendo que esse não era o foco, mas se não vai abordar a coisa direito, nem começa, porque isso é meio broxante. People lindo da My Life, eu quero deixar o meu muito obrigado a todos que assistem os meus vídeos e deixar as boas-vindas para os recém-chegados. Para os que curtem o meu trabalho, eu peço que deixem o like, porque ele é importante demais para que os vídeos tenham um bom alcance. Para não perder novos lançamentos, inscrevam-se, eu conto com vocês. Daqui para frente eu vou embarcar na recapitulação completa do episódio e vou comentar cena a cena. Vocês estão, é claro, todos convidados para virem comigo, mas eu deixo o aviso de spoiler à frente. Então, com todos devidamente avisados, vamos embora. Lá está uma estrela que gera as condições para que haja vida, mas também pode ameaçá-la. Temos um começo enigmático para esse episódio, algo que vai instigar a curiosidade e testar a audiência tracker, já que há tantos elementos reconhecíveis espalhados, porém a princípio sem senso de contexto. Quais os medos do Picard? Um homem que não se dá bem em ambientes fechados e passa a vida na imensidão do cosmos, apenas tendo contato com o mundo externo através de hologramas. Jean-Luc está em uma espécie de sessão de terapia com um conselheiro usando o uniforme da frota ali do período de Nêmesis, interpretado por James Callis, o Gaius Baltar da 2ª versão de Battlestar Galactica. Temos a impressão de que aquilo se passa na mente do Picard pelo fato dele ter acabado o episódio anterior, inconsciente. Seria todo esse papo uma coleção de metáforas? Picard sente como se o tal doutor tivesse procurando qualquer desculpa para atrasar a sua vida nessa tal avaliação de rotina. Eles trocam algumas farcas porque nenhum deles parece estar muito feliz em estar ali, mas como a participação é obrigatória, ele pede a Jean-Luc que lhe conte uma história. Ok, então, estrela, rainha, cabelo vermelho. Vai, Picard, abre o coraçãozinho, meu camaradinha, deixa sair. Olha aí, uma versão encantada da mãe do Picard. Essa tem cabelo vermelho e é uma rainha. Ela conta histórias pro pequeno príncipe Jean-Luc através de pinturas no vidro, uma realidade de faz de conta como ver o mundo através de um holograma. Na conversa entre mãe e filho surge o assunto do pai. O menino demonstra descontentamento ao ser vagamente comparado com ele. Sua ligação com a sua mãe é muito forte e ela segue deixando palavras de conforto e inspiração. No entanto, as pinturas na janela vão se tornando mais e mais sinistras, como representações do subconsciente perturbado da quais elas vieram. Mãe e filho fogem, trancando portas por onde passam, tentando se proteger. Mas como se proteger de algo lá fora quando os
os monstros estão dentro de você. No mundo real, beleza? Picard ainda tá na cama do hospital da doutorinha Gracinha, porém agora bravinha. Não se sabe da Jurati, só tá óbvio que ela tá estranha até pros padrões dela. Talvez dê pra localizar ela usando os sensores da La Sirena. E é pra lá que a Annika vai com a dona Rafaela. Eu tô 100% ok com elas terem um relacionamento. No entanto, o tipo de relacionamento apresentado é que me desgasta bastante a paciência. As constantes provocações, apontadas de dedo, tentando transferir ou atribuir culpa e as constantes cobranças são do tipo de namorico adolescente de miolo mole que eu já não tenho muita idade nem saúde mental pra achar bacana, sem falar que como os momentos preciosos do episódio poderiam ser usados pra, sei lá, talvez falar sobre sci-fi, por exemplo. Olha aí, não parecia uma troca justa? A Annika tenta desconversar e procurar pelo sinal da loirinha cabeça de minhoca, mas o PC tá dando pau porque não usaram o Norton antivírus. Ela nota que o problema tem origem Borg. Ai, aquela rainha danada. Se isso não for consertado, nada de encontrar a Jurati e nada de voltar pra casa. A Tanin tá montando o brinquedo pra passear pela mente do almirante. E se cair lá, ela dá umas pistas do porquê ela tem a cara da Laris, sendo que o equipamento que ela usou pra espionar a sessão de terapia da René tava em romulano. No baile, ela solta uma frase, também em romulano, que inclusive a gente sabe que o Picard entende pelo menos um pouquinho. E agora se liga nesse equipamento estilo orelhinha pontuda. Tá bem evidente que tem algo aí, não é mesmo? O Rios, é claro, quer saber qual é que é a desse procedimento, mas é difícil dizer. Ela só vai ter noção do com que a coisa vai se parecer quando ela entrar de fato. Aperta o trequinho, o zoio fica branquinho e lá vai ela. Voltamos para a sala do terapeuta. O papo entre os dois parece mais amigável, mas ainda tem um fator de contraponto. Segundo esse doutor, tem gente que ergue muros mentais tão altos que nem um betazoide atravessa. Nesse momento eu me perguntei se isso não foi um jeito aí do roteiro de dar uma meia desculpa do porquê a conselheira Troi nunca ter se deparado com esses traumas nas suas sessões com o seu antigo capitão. Você nunca terminou a sua história. Às vezes a história acaba com um menino perdido sozinho em um calabouço. O terapeuta força o limite um pouco mais, tentando fazer Jean-Luc alcançar algo. As pistas estão nas nuances. Talin caminha pelos corredores da mente do Picard e enquanto avança vai ouvindo ecos de vozes do passado. Ele nunca de fato se livrou dos fantasmas que o perturbam, principalmente os da sua assimilação como o Borg Locutus. As vozes da coletividade e a sensação de impotência, com a consciência ativa o bastante para que ele ficasse de espectador enquanto seu corpo era usado contra tudo o que ele tinha de mais precioso, seus amigos e a Federação. Lembrando que na série da nova geração, a primeira coisa que ele faz para tentar lidar com essas neuras após o seu resgate da coletividade é ir para sua casa na França e encontrar o seu irmão no episódio Família. A Talin encontra o menino Picard, mas não o reconhece logo de cara. Essa versão infantil sofre com um condicionamento mental que o prende à sua mãe. E para que esse exercício tenha um senso de propósito e objetivo, não vai bastar encontrar a mamãe Picard. Ela precisa ser salva. O medo irracional se manifesta e, mesmo sendo apenas uma representação da psique de um homem adulto preso a uma aflição do passado, pode se apresentar como um perigo bem real para quem participa dele. O terapeuta / psicólogo usa um método bruto de dizer certas coisas de forma jogada na cara, muito direto e até meio insensível. Picard se questiona sobre a conexão com a realidade nesse momento, que parece tão confusa, mas que é difícil distinguir de um sonho. Por que você acha que nós estamos aqui? Porque eu tô preso. Ok, amiguinhos, vamos lá. Deixa eu dividir o que se passa na minha cabeça nesse exato momento do episódio enquanto eu assisto isso pela primeira vez. Como perguntou o Picard, quem é você pro psicólogo? Então, trabalhando com o que temos. Ele parece ser um mecanismo de defesa de uma mente inteligente tentando lidar com emoções abstratas e dar um empurrãozinho para que o seu paciente consiga dar a volta por cima e voltar à realidade. Um profissional de faz de conta, baseado na preconcepção de Jean-Luc sobre como se comporta alguém com um cargo desses, ainda que ele próprio não tenha nem de longe os pré-requisitos e as expertises para simular uma dessas sessões de forma fidedigna, o que faria disso
isso não mais que uma aproximação baseada apenas em repertório pessoal. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu já comentei que essa temporada está focada justamente em abordar esse assunto da saúde mental. Lembram? Aí tivemos o Picard indo trocar uma ideia com a Guinan, onde ela diz pra ele que o problema não é o tempo, é ele. Ela sente que tem algo ali dentro que em todos os anos da amizade deles, ele nunca pôs pra fora. Então temos Q aparecendo claramente cansado e enfraquecido, lembrando que o julgamento nunca termina. Ele teve sentindo que o Picard estava ansiando por uma segunda chance e decide levá-lo ao fim da estrada não percorrida. Nós vimos os seus poderes, os do Q, falhando na tentativa do estalo e também vimos ele se passando por um terapeuta, acompanhando René com a missão Europa. Aí fica a minha questão: quais as chances desse psicólogo, interpretado pelo ator James Callis, que é um velho conhecido dos fãs de sci-fi, ser na verdade um membro do Continuum? Isso faria algum sentido? Até o fim do episódio a gente vê que não é bem isso, mas eu quis dividir a minha linha de raciocínio com vocês. Mas alguém aí teve um pensamento parecido? O psicólogo segue cavando, tentando mostrar pro Picard que o que ele tá tentando esconder é o fato de que há uma versão sombria e assustadora dentro de todos nós, o que faria um paralelo com o futuro distópico, onde ele é um déspota sanguinário e de coração gelado. E por falar em paralelo, não faria isso um paralelo com o tal julgamento que nunca termina? Mas Picard não aceita isso, a possibilidade de não estar no controle de suas boas ações, não aceita se entregar ao tal lado sombrio. Ele não quer ir pro lado negro da força. De volta ao passeio da metáfora mental, a tal porta que troca de lugar cria a ilusão de objetivo, deixa a sensação de que salvar a mãe seja possível. Essa impressão de que se ele se esforçar o bastante vai de fato conseguir ajudá-la, talvez seja o principal motivo do porquê ele permanece preso a esse lugar, onde os perigos são muitos. Na clínica latina da Nossa Senhora da Boa Vontade, fica a dica de que talvez, quem sabe, o rapazinho possa se interessar pelo futuro da exploração espacial. Rios vai ter algum trabalho com o papo que vem a seguir. Para ela, tá tudo muito estranho. E para quem não estaria, não é mesmo? Uma galera estranha, com uma conversa estranha, fazendo coisas estranhas. Tudo muito estranho de fato. E mesmo para uma pessoa de boa vontade, para tudo existe um limite. Então é bom o cara ser convincente. Ou entregar as chaves. Funciona também, eu acho. O desafio vai ser explicar sem zoar a linha do tempo. E essa foi lá uma das minhas reclamações na parte sem spoilers, porque falar mesmo alguma coisa que preste e aparecer em cena não rolou não. As criaturas da mente do bom velhinho sabem que a Talin não deveria estar ali. A situação tá ficando crítica, a doutorinha, por mais que esteja disposta a trabalhar sem ter praticamente nenhuma resposta, não tem equipamentos necessários. E de onde viriam tais equipamentos? Rios precisa que a Raf mande um estabilizador. E sabe aquele papo todo sobre borboletas? Esquece. Tarde demais. A mina mal consegue acreditar no que tá vendo. Imagina a quantidade de perguntas que passam pela cabeça dela nesse segundo. É uma situação desconfortável, mas sabe o tal juramento de Hipócrates? Pois é, né? Aguenta aí, Picard, vai ficar tudo bem, até porque já anunciaram a terceira temporada. Fica frio. E não é que a Talin é esperta de verdade. Ela nota que não adianta apenas jogar o joguinho, se não confrontar a origem, que no caso é o Jean-Luquinho. Na clínica, só pra dar mais uma lambida em algo tirado direto de Star Trek 4, ela pergunta: vocês são do espaço? E o Rios responde: não, eu sou do Chile, só trabalho no espaço. Que nem o Kirk fez lá com a cientista das baleias, lembra? Mas a coisa não terminou ainda de fato lá dentro da mente. Lembra que o Picard falou pra René sobre sempre ter uma luz? Bom, aí está. Na La Sirena, a Annika usa os seus conhecimentos do tempo de Borg para tentar investigar o que há com o sistema operacional da nave e chega em um vídeo que mostra que elas têm mais do que motivos para se preocupar com a Jurati. A Talin reencontra o Picard, o nosso Picard, que transita de uma situação mental para outra, mas traz o tal psicólogo junto. E se é para ele representar um ponto focal de confronto, que tal se ele for uma espécie de avatar? Já estava bem claro que os problemas do Picard eram o seu pai, ou como o jovem Picard o chama, o monstro. Será que ele tá pronto para a verdade a respeito daquilo que permitiu que definisse a sua história? Tudo pode
pode ser bem diferente quando se muda o ponto de vista a respeito de algo. É preciso muito cuidado com meias verdades. Saúde mental é um assunto sério e que pode afetar não apenas aquele acometido pela sua falta, mas também as pessoas queridas que o cercam, que estão sujeitas às suas consequências, em momentos de mudança súbita de humor ou pela perda de conexão com a realidade. Na tentativa de cuidar da esposa, nos arroubos de emoções e surtos, o papai Picard foi visto como alguém bruto que estava usando de violência. Talin comenta sobre a forma positiva que o Picard foi capaz de usar essa dor para salvar mundos, já que ele empregou esse impulso para querer ser a melhor pessoa possível. Isso, na verdade, dialoga diretamente com outro filme da série clássica, dessa vez o Star Trek V, onde o irmão do Spock, o Sybok, se oferece para aliviar o capitão da sua carga, ao que o Kirk responde: eu preciso da minha dor. Todos temos bons e maus momentos, mas é uma soma de todas essas facetas que nos compõem e nos fazem inteiros. Oi Talin, oi Picard. Eu de fato achei triste que o Rios tenha contado a sua história off-camera. Achei isso um tremendo golpe baixo. Não curti muito essa coisa de deixar só uma pincelada no que foi ou não dito. Ainda assim, o tema paternidade volta a se fazer presente. Rios confessa que busca em Picard algum tipo de figura paterna. Então, Rios e a Terezinha de Jesus têm aqui um momento, e já que o segredo não existe mais mesmo de qualquer jeito, que tal uma visita lá na nave espacial? Fecha a boquinha, moça, tá quase babando. A Raf e a Annika estão atrás da Jurati, e elas estão bem preocupadas, é claro. Agora olha só, é um lugar de música, aparentemente ela curtiu essa coisa de cantar na frente de uma galera. E vocês sabem quem é essa vocalista aí? É a esposa do Patrick Stewart na vida real, Sunny Ozo. Sim, ela canta. E para fazer um paralelo com o título do episódio, temos a Jurati lutando com seus próprios monstros. Notícias essas para as quais Picard não fica lá muito feliz em receber após sair do coma, mas é assunto importante e eles precisam lidar com isso. Ao ver Talin, Picard está mesmo preocupado com René. Pode ser questão de tempo até que ela esteja em perigo novamente. E quanto a eles, Picard e a supervisora, bom, agora ela sabe um bocado a respeito dele em um nível profundamente pessoal, ao que ela retribui, finalmente, mostrando a orelhinha pontuda de verdade. Pois é, Romulana. E se o terapeuta / psicólogo não era no fim das contas um membro do Continuum, ao menos as experiências revividas com o Picard aparentemente estavam nos planos do Q. Não há melhor professor do que o nosso inimigo, relembra Picard das palavras da sua mãe. A ficha que cai pro Picard pesa 1 tonelada. Conhece a ti mesmo, conheça o Q. Não é porque ele é uma entidade super poderosa que não precisa de um pouco de carinho e atenção. E sabe quem é que pode ajudar? Sim. Temos o retorno da jovem Guinan, que não chega a estar incrivelmente feliz em ver o Picard. E ela tem uma história para contar. Após uma Guerra Fria, El-Laurianos e os habitantes do Continuum chegaram em uma trégua. Segundo a cultura do seu povo, essa trégua foi feita em forma de uma garrafa. Essa aí. O líquido ali dentro capturou o momento, talvez de uma forma parecida com um pensieiro do mundo de Harry Potter. O jeito de invocar Q é tomando um trago arretado desse drink. Só que, pra surpresa dela, a parada só faz um monte de sujeira, mas não funciona. E esse foi mais um papinho que ficou pela metade e não chegou em lugar nenhum. Que raio de guerra civil foi essa? Como é que ela aconteceu? Fala mais, eu quero saber. Annika tá dando uma de CSI pra tentar entender o que rolou com a outra loira. Pela lógica e pelas imagens, o que a Sete tira disso é que o que tá acontecendo ali é um processo de assimilação onde as endorfinas devem ajudar a acelerar a multiplicação das nanossondas, até que a nova rainha seja capaz de assimilar outras pessoas para sua nova coletividade. E nesse tempo, aqui em 2024, a Terra não tem defesas suficientes para enfrentar uma ameaça dessas. A tentativa de salvar a história pode acabar condenando ela. Quando a Guinan começou a história dela, eu achei que a gente fosse receber um embasamento digno para a relação entre ela e o Q. Tolinho eu. Mas o que eu recebi foram aí esses dedinhos de novo. E esse tiozinho que chega, qual é a dele? Papinho amigável, conversinha mole, mas o figura tá em cima de alguma coisa. O danado é agente federal
e veio investigar uma parada meio Arquivo X. E lá vai comunicador pro chão. Sim, prenderam o Picard. Quais as chances disso vir a ter qualquer grau de ligação com a seção 31? Informações privilegiadas conseguidas nessa época poderiam muito bem justificar a tal parte da carta que cita o artigo dessa seção, fazendo com que ele fosse incluído lá em primeiro lugar. Veremos. Posso estar errado? Posso, mas vou deixar o palpite aqui do mesmo jeito. Esse foi, eu creio, o episódio mais fora da casinha até o momento. Metáforas, interpretações e fantasias servindo para conduzir a narrativa. Tivemos uma viagem muito mais pela emoção do que por algo com cenas de ação, brigas e correria. As peças começam a se encaixar e os elementos já dão pistas de para onde o enredo está nos levando. Tudo indica que nós podemos ter a Jurati em uma posição bastante diferente de como a vimos até agora. Mexer com viagem no tempo sempre tem consequências e por hora não dá para saber como isso vai afetar as produções que estão por vir. Mas esse é um assunto que tem tudo a ver com algumas teorias que podem fazer algumas coisas terem uma conexão mais fácil de entender e até aceitar para alguns trekkers que, assim como eu, ficariam felizes em ter uma resposta para os motivos das diferenças nas novas produções terem uma explicação in-universe. Para quem se interessar pelo assunto, eu tô deixando o link nos cards, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não esqueçam de conferir também meus vídeos sobre a série Halo, que tá mandando bem também, por sinal. Obrigado pela sua audiência, valeu por assistir até aqui. Não esqueçam o like e a inscrição. Para seguir com o conteúdo do canal, vou deixar essas sugestões. Espero ver vocês em breve. Um forte abraço, galera, e até mais.